Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu vim trazer mais uma dica de filme para vocês, mas primeiro, roda a vinheta. Hoje eu vim falar do filme O Último Dançarino de Mao, que é um filme australiano de 2009, então já tem alguns anos. Ele é baseado numa história real, ele é baseado na autobiografia do personagem principal, o Lee Kung-shin, que com certeza eu estou pronunciando errado. A biografia dele, inclusive, já foi traduzida para o português do Brasil com o título de Adeus China, o último dançarino de Mao. Eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, mas eu vou procurar, porque se o livro realmente for tão bom quanto o filme, vale muito a pena. Eu gostei muito do filme, eu não creio que seja difícil de encontrar. Eu assisti na Amazon Prime, na Netflix aqui da Áustria não tem, mas eu não sei se aí na Netflix do Brasil tem. De qualquer forma, não creio que seja difícil de encontrar. E realmente vale muito a pena. E o filme, ele vai falar sobre o quê? Bom, como eu já disse antes, o filme é sobre a vida do Lee Kung-shin. Ele nasceu na China, ele era filho de camponeses, de uma família grande, muito pobre. E ele nasce ali naquele período em que a ditadura comunista ela já está mais cristalizada. E ele leva a vidinha dele ali com os pais dele, até que um belo dia aparecem uns homens na escola dele procurando por crianças para uma escola de balé. E o menino Lee, ele nunca tinha ouvido falar em balé, ele nunca tinha dançado, ele não tinha nenhuma ligação com isso. Mas a professora dele dá um jeito dele ser escolhido para fazer uma prova nessa escola na capital. E aqui já fica claro o poder que o Estado comunista tem sobre os cidadãos. Assim, ninguém pergunta para ele ou para a família dele se eles querem. É assim, ó, você vai lá fazer essa prova e se você passar, você vai ficar ali naquela escola. E ele passa nessa prova porque ele tem uma aptidão para dança, embora ele não tenha assim um interesse. Ele, enquanto ele estuda nessa escola, ele não é assim apaixonado por dança, por balé, mas sim, ele é um cidadão numa ditadura comunista. Então, assim, o que ele quer, o que ele não quer, assim, não conta para ninguém. Então, ele fica anos e anos nessa escola, sem poder ver a família dele, tendo que estudar dança e sendo doutrinado com toda aquela propaganda comunista chinesa, e ele vai se desenvolvendo ali. E é interessante porque ele encontra um professor, que é um personagem muito bacana desse filme, que esse professor, sim, ele é realmente apaixonado pelo balé, pela dança. E dentro daquele ambiente ali que é muitas vezes desumano, esse professor enxerga o talento dele e o trata com respeito. E por conta desse professor, o Lee, ele adquire uma motivação para melhorar a sua técnica, para dançar melhor. Através desse professor, ele encontra uma conexão com a dança. Mas a gente está falando de uma ditadura comunista, então não vai ser um filme simplesmente sobre arte. Inclusive, o que é bem interessante nesse filme é que ele mostra como a arte ela é instrumentalizada por essas ditaduras comunistas para virar apenas um veículo de propaganda. A certa altura do filme, a Madame Mao, que era a esposa do Mao Tse Tung, vai assistir um balé representado pelos alunos dessa escola e ela diz: não, eles dançam realmente muito bem, mas falta conteúdo propagandístico nesse balé. Então, eles têm que mudar o balé todo do jeito que ele era feito tradicionalmente para ele virar uma peça de propaganda da ditadura chinesa. E esse professor, que foi o mentor do Lee Kung-shin,
ele fica realmente muito abalado com isso, porque ele tem um amor à arte e ele não quer ver a arte dele sendo simplesmente instrumentalizada como meio de propaganda. Mas, como ele está ali naquela ditadura, ele não pode se opor muito. Ele tenta argumentar que não é possível você transformar o balé tradicional nesse veículo de propaganda comunista. Mas aí o que acontece? Levam o pobre homem preso como contra-revolucionário. E aqui eu não quero dar muito spoiler sobre o filme, apesar de já ter alguns anos, eu acho assim que uma boa parte das pessoas, não vou dizer uma boa parte, porque infelizmente ainda não é um filme assim tão conhecido, mas eu acho que assim, depois de um filme de 2009, são o quê? Quase 20 anos? Ainda conta como dar spoiler? Mas enfim, eu não vou revelar tudo para não estragar a experiência de vocês. E até porque não daria para eu revelar tudo, porque acontece tanta coisa nesse filme que eu ia ficar assim umas 20 horas aqui falando para contar tudo. Mas eu vou revelar algumas coisas para vocês terem assim uma noção de como o filme é e para vocês entenderem por que eu estou indicando. Mas assim, ainda, apesar desses pequenos spoilers, ainda vai ter muita coisa para surpreender vocês no filme, tá? A certa altura do filme, lá pelo começo dos anos 80, o governo chinês participa de um programa de amizade com os Estados Unidos, em que eles aceitam mandar um estudante daquela escola de balé para estudar e participar do balé de uma escola americana, o balé de Houston, no Texas. E essa parte é muito interessante porque eles têm que escolher qual estudante eles vão mandar. E é assim muito representativo que eles estão discutindo ali, não quem vai ser o melhor dançarino que eles vão enviar. Eles estão discutindo ali quem é o estudante mais ideologicamente seguro que eles possam enviar para os Estados Unidos. Alguém que não vá se deixar corromper pela ideologia capitalista. Então, não é uma avaliação feita ali pelo talento, não é uma meritocracia. Eles querem enviar alguém que vai ser um representante ideológico. Mas, no fim das contas, eles acabam enviando o Lee Kun-shin. E aí ele vai para os Estados Unidos, para essa escola de balé. Ele acaba dançando em apresentações dessa escola, eu não sei como é que chama, balé teatro? Enfim, nessa companhia de balé. Ele acaba dançando nessa companhia de balé e ele é reconhecido pelo seu talento e ele vai também percebendo que tudo aquilo que ele tinha ouvido na escola, nas sessões de propaganda sobre os Estados Unidos e sobre o mundo ocidental de forma geral, não era verdade. Então ele vai tendo aquele choque ali que muitos desertores de regimes comunistas vão relatar. Eu já fiz resenha de alguns livros sobre isso, como por exemplo o Fuga do Campo 14, que está na playlist livros, ou Primeiro Mataram Meu Pai, que eu também fiz resenha do filme. Eu acho que eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. Mas tem outros também, como Para Poder Viver, que fala também de uma jovem norte-coreana que desertou. Então tem esse choque quando a pessoa percebe que ela sofreu uma lavagem cerebral. E aí o Lee Kun-shin, ele também se apaixona por uma moça americana. Então isso tudo junto faz com que ele queira ficar nos Estados Unidos. Mas ele fica numa posição ali muito difícil, porque ele sabe que ele vem de uma ditadura. Então ele fica pensando, não, se eu ficar aqui, o que vai acontecer com a minha família? Então ele fica assim dividido, porque ele sentiu o gostinho da liberdade, ele sentiu o gosto de ser apreciado pelo próprio mérito e não por
uma lealdade a algum sistema ideológico e ele quer continuar com essa vida e continuar ao lado da mulher porque ele se apaixonou. Mas ao mesmo tempo, ele ficou muito medo do que possa acontecer com os pais e o resto da família dele. Mas mesmo assim, ele decide tentar ficar. E aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é interessante assistir, mas assim, o que o governo chinês faz com ele quando ele decide ficar é realmente um negócio assim de embrulhar o estômago. Aqui é importante frisar que o filme não tem cenas assim de muita violência física. Então assim, não é um filme assim que você vai assistir e depois não vai conseguir dormir de noite. Mas tem várias cenas sim de violência psicológica, principalmente nessa parte em que ele está tentando ficar nos Estados Unidos. E depois o filme vai mostrando, eu acho que depois de tanto tempo não vai ser spoiler dizer que ele conseguiu ficar nos Estados Unidos, depois inclusive ele se mudou para a Austrália, mas o processo todo, até ele conseguir isso, realmente vale a pena assistir. E tirando essa questão política toda, essa questão da instrumentalização da arte como meio de propaganda, de como os governos comunistas desumanizam a população, tem também uma mensagem muito bacana do filme de como a arte em si, quando ela não é politizada, ela consegue realmente tocar as pessoas. A gente vê no filme que as pessoas comuns, elas se deixam tocar por essa arte, por esse balé que não foi instrumentalizado. E é uma mensagem muito bacana. O filme também ele tem várias cenas de apresentações de balé que eu pessoalmente, apesar de eu não entender muito de balé, eu achei muito bem feitas e muito bonitas. E elas são muito bem integradas na história do filme. E como eu estava falando, tirando a questão política, o filme também tem uma mensagem muito bacana de superação. Porque quando o Lee Kun-shin ele estava estudando nessa escola de balé, ele não era o melhor aluno ali, ele não era o mais brilhante. Mas graças à motivação, a esse amor pela arte que um dos professores mostrou, ele foi se dedicando, ele foi se empenhando e ele se tornou realmente um dançarino espetacular, que impressionava tanto as pessoas comuns que não tinham muito conhecimento de balé, quanto as pessoas ali do meio. Então é um filme também muito bacana nesse sentido. Como eu já disse para vocês, o filme tem um final feliz para ele, porque ele consegue realmente ficar nos Estados Unidos e depois ele até se muda para a Austrália. Mas é interessante a gente refletir também sobre as pessoas que não tiveram a mesma sorte, que ainda continuam sendo torturadas, sendo oprimidas sob a ditadura chinesa. Se você não tem muito conhecimento sobre esse assunto, eu já fiz resenha de alguns livros aqui no canal que falam sobre isso. Eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo o livro Mao, uma história desconhecida, que vai te dar um panorama todo da Revolução Comunista na China, vai falar também bastante da Revolução Cultural Chinesa, de como houve uma destruição da cultura tradicional chinesa e a arte, de modo geral, ela foi reduzida a instrumento de propaganda. E, infelizmente, a gente gostaria de dizer que isso é uma coisa do passado, mas não é. Na China continua assim. Mas também a gente vê um esforço muito grande nos países ocidentais, por parte de grupos esquerdistas, principalmente os identitários, de transformar a nossa arte, ou o que sobrou dela, também em instrumento de propaganda para essas ideias marxistas culturais. Então eu acho que por conta disso também o filme é bastante atual. Eu achei muito bem feito, muito bem dirigido, as atuações também estão excelentes. É um filme que vale muito a pena. Eu vou procurar o livro
Se eu conseguir encontrar para ler, eu pretendo trazer uma resenha aqui para vocês também. E vou falar também das diferenças entre livro e filme, se eu conseguir. Se você já viu esse filme, comenta aqui abaixo o que você achou. Comenta também se você já leu o livro e deixe indicações de filmes similares. Se você gosta de dicas de filme, eu vou deixar aqui em cima a playlist de TV e cinema, onde eu dou indicações de filmes, séries, a maioria de filmes históricos falando sobre temas políticos, mas tem outros filmes também, tá? Não se esqueça, isso não posso esquecer de dizer, me falaram que o YouTube não está entregando as notificações, então é muito importante que você deixe o seu joinha, que você comente, que você mostre engajamento para o YouTube entender que você se interessa por esse tipo de conteúdo. Aí ele vai te enviar as notificações, certo? E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, certo? E é isso. Dei todos os meus recados. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.